Você já parou para pensar no efeito que as palavras que você diz para si mesmo podem ter? E se por 3 dias você só falasse coisas boas, animadoras e cheias de confiança? 3 dias sem se criticar, sem medo ou se sabotando, apenas frases que te fortalecem e te empurram para frente, se tratando com o mesmo carinho que daria a alguém que você gosta muito. Você se arrisca a tentar? As palavras que você escolhe usar consigo mesmo têm força para mudar a sua cabeça e, mais que isso, sua vida inteira. Quando você começa a se tratar com respeito e a falar bem de si, tudo à sua volta também começa a melhorar. Esse pode ser o desafio que muda tudo para você. Se está pronto para dar uma nova direção à sua vida, continue até o final. A mudança começa agora. E tudo começa com o jeito que você fala com você mesmo. Agora, tire um minutinho e se comprometa com essa mudança. Vai lá nos comentários e escreva: hoje escolho ser a minha melhor versão. Essa frase vai ser o primeiro passo de uma nova caminhada, de uma nova forma de pensar. Não é só uma frase bonita, é o seu acordo com o seu próprio crescimento. Sinta de verdade essa ideia e se prepare para transformar sua vida de dentro para fora. Vamos dar o primeiro passo. Primeiro ponto: a mudança começa com foco total. Já pensou no que poderia acontecer se você se dedicasse de verdade por apenas 3 dias a mudar uma parte da sua vida? 3 dias com atenção total e uma mudança de verdade. Parece simples, não é? E é justamente essa simplicidade que faz tudo acontecer. O tempo que a gente precisa para mudar não tem que ser longo, mas quando a gente se entrega de corpo e alma por um tempo curto, o efeito pode ser enorme. A filosofia estoica mostra que o agora é o único momento que podemos controlar de verdade. O tempo é algo valioso e que passa rápido. Por isso, quando você decide passar 3 dias com foco completo, sua cabeça já começa a se ajustar e seus hábitos também. Não estamos falando de promessas gigantes ou mudanças do dia para a noite, estamos falando de um compromisso real. Durante 3 dias, escolher focar de verdade em algo que você quer mudar. Pode ser ter mais disciplina, mais calma ou ser mais produtivo. O importante é que quando você decide que vai colocar sua energia só nisso, você começa a criar novos caminhos no seu cérebro, novas formas de pensar e agir. E com o tempo, esses caminhos vão ficando mais fortes, até que sua mente começa a funcionar de outro jeito. O estoicismo ensina que a mudança verdadeira vem da prática e do foco. Marco Aurélio escreveu que a gente deve usar bem o tempo, porque é o que temos de mais importante. Se você escolher focar nesses 3 dias em melhorar um ponto da sua vida, a transformação já vai estar em andamento. Não precisa esperar ter mais tempo, só precisa agir. Esses 3 dias podem marcar o começo de um novo hábito. Estudos sobre o cérebro mostram que ele é super adaptável, principalmente quando a gente presta atenção total em algo. Em 3 dias, focando firme em um objetivo, você começa a criar novas conexões na mente que, aos poucos, viram hábitos naturais. Não é algo que muda tudo de uma vez só, mas é o começo de uma transformação que continua. Nesses 3 dias, repetir é essencial. Comece cada dia com uma frase que mostre o que você quer conquistar. Eu tenho disciplina. Eu dou conta de qualquer desafio. Eu sou a mudança que procuro. Diga isso várias vezes durante o dia, sempre que tiver que tomar uma decisão ou agir. E no fim dos 3 dias, o que você vai perceber? Uma pequena, mas forte mudança. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque com foco total, você começou a treinar sua mente para pensar de outro jeito. Você pode estar se perguntando: será que 3 dias são mesmo suficientes? E a resposta é sim, porque a verdadeira mudança começa com um passo pequeno, mas que faz diferença. Você não precisa esperar muito tempo para ver resultado. A mudança começa no momento em que você escolhe focar de verdade no que quer mudar. Esse é o ponto de partida.
Não é preciso esperar semanas ou meses. O poder da mudança está no agora, e 3 dias com dedicação total já são um bom começo. No final desses 3 dias, você vai notar que seus pensamentos estarão mais claros, seu jeito de agir mais positivo e suas atitudes mais conscientes. Não espere uma virada de 180 graus, mas sim um recomeço. O começo de uma nova fase, onde você toma as rédeas e começa a construir o futuro que sonha. E o mais legal, vai perceber que ao se entregar por 3 dias, você virou a pessoa capaz de fazer o que antes achava impossível. Como diz aquele ditado, sorte é quando a preparação encontra a chance certa. E agora, meu amigo, você está se preparando. E a chance da mudança começa com esses 3 dias de dedicação. Sim, você pode mudar o seu futuro um passo de cada vez. Segundo ponto, liberdade de verdade. A liberdade começa dentro de você. Já parou para pensar que muitas vezes o que mais nos trava na vida não é o que acontece ao redor, mas o que acontece dentro da gente? Quantas vezes você já se sentiu preso aos seus impulsos, às suas reações sem pensar ou aos desejos do momento que te afastam do que realmente tem valor? O estoicismo mostra que liberdade de verdade não é poder fazer tudo, mas sim saber se controlar, escolher com consciência e comandar a própria mente. Epicteto dizia: a liberdade é algo que só se perde se a gente quiser. Ou seja, ser livre de verdade não é sair fazendo o que quiser, mas escolher bem o que vai fazer. E isso vem do controle interno. Vivemos num mundo cheio de distrações e de promessas de prazer imediato. A todo momento, somos incentivados a seguir vontades passageiras, a ceder a tentações e a buscar felicidade em coisas externas. Mas os estoicos acreditavam que liberdade de verdade está em não ser refém dessas vontades. Não somos livres só porque temos várias opções. Somos livres quando conseguimos escolher com consciência o que vamos fazer, pensar e sentir. A liberdade que eles falavam não é fugir das responsabilidades, mas enfrentá-las com firmeza e equilíbrio. Marco Aurélio, por exemplo, não podia simplesmente levar uma vida comum, ele era o líder do maior império da época. Mas ele exercia uma liberdade interna muito maior, a de decidir como reagir à pressão, às críticas e ao caos que vivia ao redor. Ele mandava em Roma, mas mais do que isso, buscava mandar em si mesmo. Imagine que sua mente é como um rio, se estiver solto, sem direção, pode virar uma enchente e destruir tudo. Mas, se for bem guiado, esse rio pode gerar energia, dar vida e fazer algo muito bom. O mesmo vale para nossas emoções e vontades. Se deixarmos tudo correr solto, podemos ser arrastados. Mas, se aprendermos a comandar nossos pensamentos e sentimentos, conseguimos usá-los de forma útil e equilibrada. Isso não acontece da noite para o dia. É um treino, como exercício físico. Cada vez que você escolhe agir com calma, em vez de reagir no impulso, você está ficando mais forte. Cada vez que você pensa antes de tomar uma atitude e tenta se alinhar com o que acredita, você está treinando sua liberdade por dentro. A liberdade de verdade é se livrar das correntes invisíveis que nos prendem. O medo, a dúvida, o impulso. Quando você aprende a comandar seus próprios pensamentos e atitudes, nada te abala de verdade. Mesmo que o mundo esteja uma bagunça, sua paz continua firme. Por isso, preste atenção nas suas escolhas do dia a dia, nas suas reações. Pergunte a si mesmo: estou agindo por impulso ou por consciência? Estou escolhendo ou só indo no automático? Essa pergunta simples pode ser o começo de uma vida mais leve e mais verdadeira com quem você é de verdade. Número 3. O jeito que você começa o dia muda tudo. Como você levanta da cama, os primeiros minutos depois que você acorda podem mudar completamente a direção da sua vida.
A forma como você começa amanhã influencia diretamente como o resto do seu dia vai acontecer. E mais que isso, suas manhãs dizem muito sobre como você vê o mundo e como escolhe criar a sua própria realidade. O estoicismo ensina que devemos estar presentes no agora e aprender a controlar como reagimos aos problemas de cada dia. Marco Aurélio, um dos filósofos estoicos mais importantes, tinha o hábito de começar o dia com um lembrete direto. Hoje vou cruzar com gente difícil, grosseira, orgulhosa, ingrata, falsa, invejosa e preguiçosa. Elas agem assim porque não entendem o que estão fazendo. Esse aviso não era para começar o dia desanimado, mas sim uma forma de se preparar com calma e equilíbrio para as dificuldades que poderiam surgir. Marco Aurélio queria mostrar que, logo ao acordar, é importante se preparar mentalmente para o que vem pela frente. Ele sabia que o mundo pode ser instável e desafiador. Então, em vez de se deixar levar pelos problemas do lado de fora, ele escolhia focar no que realmente estava ao seu alcance: seus pensamentos, suas atitudes e suas escolhas. Você pode fazer o mesmo, transformar suas manhãs em um momento de preparação para ter um bom dia. O jeito que você começa define o ritmo de tudo. Pense em acordar com a cabeça tranquila, com uma visão otimista e com vontade de dar o seu melhor, não importa o que apareça. Isso é algo que os estoicos repetiam. Você tem o poder de escolher como vai encarar o dia. Ter uma boa manhã não precisa ser complicado, só precisa ser feita com intenção. Comece com alguns minutinhos de silêncio e reflexão. Pergunte a si mesmo: o que é mais importante para mim hoje? O que posso fazer que vai me fazer crescer como pessoa? Use esse tempo para organizar seus pensamentos, repetir frases que te motivam, fazer uma meditação ou simplesmente agradecer pelo que você tem. Esse pequeno momento de atenção consigo mesmo te dá base para tomar decisões melhores ao longo do dia. Ao acordar, aproveite o silêncio antes da correria para se conectar com você mesmo. Em vez de já abrir o celular ou se preocupar com as obrigações, use esse instante para alimentar sua mente com ideias boas e úteis. Lembre que, igual a Marco Aurélio, você também vai encontrar obstáculos, mas, começando o dia com mais clareza e foco, você vai estar mais forte para lidar com eles. Amanhã também é um ótimo momento para treinar disciplina. Se você começa o dia com hábitos simples e saudáveis, como se exercitar um pouco, ler algo inspirador ou resolver uma tarefa importante logo cedo, isso já cria um clima de produtividade e foco que pode durar o dia todo. Essa disciplina matinal muda não só o seu humor, mas também a forma como você age. Outro ponto essencial que os estoicos praticavam era definir o que era prioridade. No nosso mundo cheio de distrações, é fácil se perder em coisas que não têm tanta importância. Mas se você começar amanhã pensando no que realmente faz diferença, vai ser mais fácil se manter firme no que interessa. Pensar no agora e se preparar emocionalmente para o que vem pode parecer simples, mas tem um peso enorme na construção de uma vida equilibrada e feliz. Amanhã não é só o começo do dia, é o alicerce de tudo que vem depois. Se você aprender a cuidar bem do seu início de dia, vai perceber que isso muda o jeito como você encara a vida. Então, quando acordar, respire fundo. Pense no que realmente tem valor e lembre que, com o controle que você conquista logo cedo, você se torna mais preparado para qualquer coisa. Número 4. Nem tudo que pensamos é verdade. Você sabia que o seu cérebro não consegue diferenciar o que é real do que é só imaginação? Toda vez que você pensa em algo, seja um problema que ainda vai surgir,
Uma situação difícil que está por vir, ou até mesmo uma simples conversa, seu cérebro reage como se aquilo já estivesse acontecendo de verdade. Isso mostra que nossos pensamentos, mesmo sem se tornarem realidade, influenciam muito a nossa vida, causando sentimentos e até reações no corpo. Essa é uma das lições importantes que o estoicismo ensina. A nossa mente tem um poder enorme sobre a forma como lidamos com o que acontece. O jeito que a gente entende as situações é o que realmente nos afeta. Como disse Epicteto, não são as coisas em si que nos incomodam, mas o que pensamos sobre elas. Ou seja, o que importa mesmo é a forma como você enxerga cada coisa. Nosso cérebro reage de verdade ao que a gente pensa. Imagine que você vai fazer uma apresentação importante. Mesmo que ainda não esteja acontecendo, só de pensar nisso, seu coração pode acelerar e suas mãos começarem a suar. Isso acontece porque, para o cérebro, só imaginar já é o bastante para ativar tudo como se fosse real. Isso pode ser algo bom ou pode se tornar uma armadilha. Se você vive pensando nas coisas que podem dar errado, seu cérebro entende que isso já está acontecendo e começa a liberar estresse e ansiedade. Por outro lado, se você imagina que vai dar certo e que você tem tudo sob controle, seu corpo também responde com calma e mais confiança. Esse jeito de pensar é poderoso porque mostra que a gente pode decidir como reagir. Quando você entende que seus pensamentos têm tanto peso quanto suas atitudes, você pode usá-los a seu favor, criando mais equilíbrio, em vez de deixar o medo ou a insegurança tomarem conta. Você pode usar sua imaginação como uma aliada, visualizando sucesso, firmeza e paz. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade não vem de mudar tudo ao nosso redor, mas sim de mudar a forma como a gente reage ao que acontece. Marco Aurélio dizia que devemos prestar atenção no que está ao nosso alcance, e nossos pensamentos fazem parte disso. Quando você muda o jeito de enxergar as dificuldades, seu cérebro e seu corpo reagem de forma diferente. Aprender a perceber os pensamentos e entender como eles afetam seu humor e suas atitudes é um passo essencial para crescer. Quando surgir um pensamento negativo, pare e se pergunte: isso é real mesmo ou só minha cabeça criando um filme? Troque esse pensamento por algo mais calmo e positivo. Com o tempo, você vai criar um novo jeito de pensar, mais leve e saudável. Fazendo isso, você percebe que, em vez de ser dominado pela sua mente, você pode aprender a comandá-la. A mente é forte, e quando você ensina ela a focar no que realmente importa, tudo fica mais fácil de lidar. Número 5. O que você pensa define o seu caminho. Você já reparou como o jeito que você fala com você mesmo influencia totalmente o que você faz e até onde pode chegar? Aquela voz que fica dentro da sua cabeça o tempo todo tem um poder enorme. Ela mostra como você se enxerga e também afeta como você sente e como age. Se você acredita que não é bom o bastante, seu jeito de agir vai mostrar isso. Mas se você acredita que merece conquistar o que quer, tudo fica mais claro e possível. O estoicismo ensina que a nossa maior responsabilidade é manter a cabeça em equilíbrio. As palavras que você diz para si mesmo todos os dias moldam o jeito como você vê o mundo. Sêneca, um dos pensadores estoicos mais conhecidos, disse: a sorte ajuda quem tem coragem, mas para ter coragem, você primeiro precisa confiar que é capaz. Muitas vezes, nossa mente se torna nosso maior obstáculo. Quando algo dá errado, somos os primeiros a nos criticar com frases como: eu não sirvo para isso. Esse tipo de pensamento não só machuca, como também trava o seu crescimento. Ele cria um ciclo ruim. Você se sente incapaz e acaba se comportando como se realmente fosse. Agora, imagine se você mudasse essa conversa interna. Em vez de se julgar, e se você começasse a se apoiar, em vez de só ver o que não deu certo, que tal olhar para o que você aprendeu com aquilo? Quando você muda o jeito de pensar sobre si mesmo, sua realidade também começa a mudar.
porque o que você acredita influencia diretamente suas ações, e isso mexe com tudo na sua vida. Essa mudança não é só trocar palavras, é assumir uma nova forma de ver as coisas. Por exemplo, se você está passando por um desafio, em vez de pensar, eu não consigo, diga, ainda não consegui, mas estou tentando e cada vez aprendo mais. Com esse tipo de pensamento, você começa a criar uma mente mais forte, que não desiste fácil, mas aprende com cada situação. Nosso cérebro se adapta com facilidade e quando você começa a falar com você mesmo de um jeito mais positivo, ele responde com reações que trazem mais bem-estar e motivação. Estudos mostram que falar com carinho e incentivar a si mesmo pode diminuir muito o estresse, aumentar a autoconfiança e melhorar a força para lidar com os problemas. Você tem a capacidade de ensinar sua mente a ser sua parceira, em vez de ser uma inimiga. Os filósofos estoicos costumavam refletir sobre a vida e treinar seus pensamentos. Eles sabiam que, para viver com equilíbrio e de forma correta, era muito importante saber lidar com a própria cabeça. Marco Aurélio, por exemplo, escrevia em seus cadernos sobre como evitar cair nas armadilhas da mente, como manter o controle sobre o que pensava e como seguir seus valores, mesmo quando tudo ao redor estava difícil. Esse exercício constante de prestar atenção em si mesmo e cuidar da conversa interna era um dos segredos da sua calma e da sua força. É claro que nem sempre vamos conseguir manter um diálogo interno positivo. Todos nós temos dias ruins, e é normal que, às vezes, nossa cabeça tente nos puxar para baixo com pensamentos negativos. Mas o segredo está em perceber quando isso acontece e mudar a história que estamos contando para nós mesmos. Em vez de entrar no modo automático e pensar o pior, tente ver a situação de outro jeito. Pergunte a si mesmo, essa crítica que estou fazendo é real ou é só uma ideia errada que inventei? Quando você começa a duvidar desses pensamentos e troca por frases mais leves e construtivas, sua visão de mundo começa a mudar. Aos poucos, esse jeito mais positivo de se tratar vira um costume, e esse costume transforma sua vida. Você vai se sentir mais capaz, com mais coragem e com mais força para encarar as coisas. Em vez de ser refém das suas inseguranças, você vai se tornar o dono da sua própria mente e, assim, do seu caminho. Número 6. Eu deixo o passado para trás e me abro para mudar. Já reparou como muitas vezes a gente fica preso ao que viveu lá atrás? Ficamos lembrando das situações que nos marcaram ou dos erros que achamos que cometemos. Essas lembranças podem agir como correntes que não deixam a gente seguir em frente. A filosofia estoica mostra que para crescer de verdade, é preciso soltar o passado e começar a encarar a vida com uma nova cabeça, mais voltada para o agora e o que ainda vem pela frente. O que já aconteceu serviu de lição, claro, mas não pode virar uma barreira. Muitas vezes ficamos presos no que passou, seja uma conquista ou uma derrota, e isso nos faz perder as chances que estão aqui, neste momento. O que foi, foi. O que vale mesmo é o que você faz a partir de agora. Epicteto, um dos nomes mais lembrados do estoicismo, dizia que o que está sob nosso controle são nossos pensamentos, escolhas e atitudes. Ou seja, não dá para mudar o que já aconteceu, mas dá para decidir como lidar com isso e qual caminho seguir daqui para frente. Quando você resolve deixar o passado de lado, está tomando uma decisão consciente de não deixar que ele mande no seu presente e muito menos no seu futuro. A verdadeira liberdade aparece quando você entende que não precisa mais carregar antigas histórias, mágoas ou padrões de comportamento. Deixar o passado exige parar e pensar no que está te segurando. Pode ser uma dor antiga, uma decepção ou uma escolha da qual você se arrepende. O primeiro passo para virar essa chave é entender que o passado não tem que mandar no que você é hoje. Ele pode ter influenciado quem você foi, mas você mudou. Hoje, você é quem escolhe ser.
Uma boa maneira de largar o passado é prestar atenção nas histórias que você conta para você mesmo. Às vezes, a gente pensa, não consigo porque já deu errado antes, então deve dar errado de novo. Mas se você mudar essa história e acreditar que as coisas podem ser diferentes, começa a criar um novo caminho. O que passou não precisa mais influenciar o que você pode fazer agora. Por exemplo, se algo deu errado, ao invés de pensar que você é incapaz, tente lembrar o que aprendeu com aquilo. Pergunte, o que essa situação pode me ensinar para que eu fique mais forte e preparado para o que vem? Isso muda tudo. Você deixa de ver um erro como fracasso e passa a enxergar como um passo na sua jornada. Também é importante soltar as lembranças que te deixam parado em um lugar de dor ou arrependimento. Repetir mentalmente os mesmos erros do passado só atrasa seu avanço. Quando você entende que tem o poder de escolher como vai ver e reagir às situações, começa a se soltar dessas amarras. Não é o que aconteceu que importa, mas o que você faz com isso a partir de agora. A mudança também aparece quando você decide que não vai mais se deixar levar pelas opiniões dos outros. O que falaram de você pode ter te machucado, mas não define quem você é. Mesmo que você tenha sido criticado ou ignorado, isso não diminui seu valor. Você tem a chance de se reinventar a cada novo dia, deixando para trás os limites que o passado colocou. Soltar o que ficou para trás também é uma forma de viver mais leve, mais presente. Quando você larga o peso que carrega há tanto tempo, consegue olhar para frente com mais clareza e firmeza. A vida não acontece olhando no espelho retrovisor. Ela acontece aqui, no agora. E é essa capacidade de viver o presente que traz mudanças de verdade. Então, hoje, dê o primeiro passo. Solte as culpas, os arrependimentos e as comparações com quem você era. Reescreva sua história a partir das escolhas que faz agora. Não deixe que o passado continue decidindo o que você sente ou faz. Lembre-se, a verdadeira liberdade começa quando você solta o que já foi e escolhe viver o que está por vir. Número 7. Eu encaro e venço qualquer desafio emocional. Marco Aurélio, que foi imperador e também um grande pensador estoico, passou por guerras, perdas e traições. Mesmo assim, escreveu: você tem poder sobre a sua mente, não sobre o que acontece fora dela. Entenda isso e você vai achar força. Essa força não está do lado de fora, nem nas situações e nem nas pessoas. Ela vive dentro de você. O problema é que a gente aprendeu a esperar a ajuda dos outros. Quando as coisas ficam difíceis, a gente torce para tudo melhorar. Espera que alguém entenda a nossa dor ou que o mundo nos salve. Mas os estoicos nos mostram que a vida não promete nada. E mesmo assim, nos dá tudo se a gente estiver disposto a levantar e encarar o que aparece com coragem e clareza. Ser forte de verdade não é nunca sentir dor, medo ou insegurança. É seguir em frente, mesmo sentindo tudo isso. É sair da cama nos dias em que tudo parece pesado. É continuar andando quando tudo dentro de você quer desistir. É olhar para o problema e dizer: você está no caminho, mas não vai ser o fim. Imagine os problemas como escadas. Cada um exige esforço, cada um parece te testar. Mas é ao subir cada degrau que você cresce. Ninguém evolui ficando parado. A mudança acontece quando você é forçado a sair do lugar, quando o mundo não te dá certezas e mesmo assim você escolhe agir. Os estoicos não perdiam tempo reclamando. Eles faziam. Epicteto foi escravo. Sêneca foi mandado embora de casa. Marco Aurélio teve que cuidar de um império em caos. Todos passaram por coisas muito difíceis, mas nenhum deles usou isso como motivo para desistir. Eles transformaram cada desafio em disciplina, cada dor em força. E você pode fazer o mesmo. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, tente: o que isso quer me ensinar? Não fuja da dor, aceite que ela faz parte do caminho. Não se esconda, encare tudo de frente.
porque cada desafio traz uma lição, e cada lição pode te deixar mais forte. Os estoicos gostavam de comparar a vida com o fogo. O fogo não só queima o que vem, ele usa tudo como combustível. E você pode fazer o mesmo com seus problemas, transformar cada um em energia para crescer ainda mais. Você não precisa esperar se sentir forte para começar. É quando você age mesmo com medo que a força começa a aparecer. É no passo dado, mesmo com dúvida, que a coragem começa a nascer. Com o tempo, aquilo que parecia impossível vira parte da sua história de superação. Lembre-se disso nos seus dias mais difíceis. A força que você procura não está fora, ela já vive aí dentro de você, esperando para ser usada. Você é maior que qualquer desafio que tiver que enfrentar. É nesse ponto do caminho que muita gente desiste, mas você continua. E isso mostra que existe em você uma vontade real de mudar, de crescer, de entender mais sobre si mesmo e sobre a vida. Cada passo que damos com intenção, por menor que pareça, nos afasta da confusão e nos aproxima da clareza. Se essa jornada está fazendo sentido para você, comente aí embaixo. Escolho viver com mais consciência. Assim saberei que você está firme nessa busca. Agora, de volta à nossa lição, número 8. Eu posso ser feliz e ter sucesso. Você já parou para pensar no fundo da sua cabeça se realmente merece ser feliz? Se merece conquistar aquilo que tanto deseja? Ou se talvez tem algo em você, um erro antigo, uma falha, um medo que faz parecer que não é digno disso? Essa dúvida, por mais quieta que seja, prende muita gente a uma vida sem brilho. A filosofia estoica nos chama para olhar com coragem para dentro da gente e quebrar essas correntes. Para os estoicos, o valor de uma pessoa não depende do que ela conquista, do que os outros pensam ou de posição social. Ele vem do simples fato de sermos racionais, de podermos escolher o que fazer e de termos o poder de mudar. Sêneca escreveu: não é porque algo é difícil que a gente não tenta, é porque não tentamos que parece difícil. E tentar, nesse caso, é acreditar que você merece o bem, não pelo que você tem, mas por quem você decide ser. Muita gente carrega uma culpa escondida por erros do passado, por ter falhado em algum momento, por ter magoado alguém ou até a si mesmo. E essa culpa vira um filtro. Tudo de bom parece distante, como se fosse só para os outros. Mas a verdade é simples. Você merece ser feliz e ir longe, não porque é perfeito, mas porque está aqui, tentando, aprendendo, vivendo. E só isso já tem valor. Ser feliz não é um prêmio para quem nunca erra. É algo que vem para quem leva a vida com sinceridade, coragem e firmeza. Os estoicos não corriam atrás de prazeres fáceis, nem de reconhecimento. Eles buscavam paz dentro de si, a calma de saber que estavam seguindo seus princípios. E é essa paz que traz a verdadeira felicidade. E o sucesso no olhar estoico não é fama, grana ou aplauso. É crescer por dentro. É saber que você evoluiu, que enfrentou os desafios com verdade, que foi honesto e presente. Quando você vive assim, o sucesso vira consequência. Não como um prêmio, mas como resultado de viver do jeito certo. Acreditar que merece tudo isso começa por dentro. E acreditar não é só pensar, é agir. Quando você se cuida, se respeita e se compromete com seu crescimento, você está mostrando que se valoriza. Quando prefere o silêncio a uma briga boba, quando escolhe ter controle em vez de agir no impulso, quando dá o seu melhor ao invés de inventar desculpas, você está construindo o seu caminho para vencer. Mas lembre, ninguém de fora vai te dar essa permissão. Nenhuma aprovação vai adiantar se você mesmo não parar agora de duvidar de si. É hora de deixar para trás esse velho costume de se diminuir. Ser feliz e vencer na vida não é luxo, é um direito. E mais que isso,
É uma responsabilidade com a vida que você tem. Imagine que você recebeu uma semente rara. Dentro dela existe uma árvore enorme, cheia de frutos. Mas se você não plantar, não cuidar, ela vai secar. Essa semente é o seu potencial e cuidar dela é entender que você merece ver tudo isso crescer. Não porque alguém disse, mas porque essa vida forte já vive aí dentro. Então, hoje, deixa de lado o que te puxa para baixo. Diga com firmeza: eu mereço ser feliz. Eu posso realizar coisas incríveis, porque no fim das contas, quem decide o que você merece é você mesmo. Número 9. Eu sou quem manda nas minhas emoções. Talvez você já tenha passado por momentos de raiva, tristeza ou frustração tão fortes que parecia impossível se controlar. Mas o que o estoicismo mostra é que mesmo que a gente não possa mandar no que acontece fora da gente, temos total controle sobre como vamos reagir. Epicteto, um dos pensadores mais conhecidos dessa filosofia, dizia: não é o que acontece que nos abala, e sim o que pensamos sobre isso. Ou seja, em vez de ser dominado pelos sentimentos, a gente pode escolher como enxergar as situações e, a partir disso, decidir o que fazer. Não é que os estoicos digam pra gente esconder o que sente, mas sim que a gente deve aprender a cuidar das emoções para que elas não tomem conta das nossas atitudes. Imagina que você está numa briga e, de repente, sente aquele calor subindo, aquela vontade de gritar ou xingar. O que fazer? O estoicismo ensina a dar um passo atrás, respirar fundo e pensar bem antes de reagir. Quando a gente deixa a emoção mandar, pode acabar falando ou fazendo algo que vai trazer arrependimento depois. Mas se a gente parar um pouco para pensar, dá para agir com mais calma, sabedoria e respeito. Isso não acontece de uma hora para outra. A primeira coisa é perceber o que está sentindo. Quando alguma emoção forte vier, pergunte: o que estou sentindo? Por que estou assim? Só de dar nome ao que sente raiva, medo, angústia, já dá uma certa distância e isso ajuda a ficar mais tranquilo. Quando você entende o que está rolando dentro de você, fica mais fácil escolher como vai responder. Os estoicos achavam que os sentimentos surgem do jeito que a gente interpreta as coisas. Por exemplo, se alguém te critica, você pode achar que é um ataque pessoal e ficar bravo. Mas também pode pensar que talvez a pessoa só esteja mostrando outro ponto de vista. E isso não quer dizer que você vale menos por causa disso. O jeito como a gente vê o que acontece é o que realmente cria os nossos sentimentos. Além disso, quando a gente entende que está no comando das próprias emoções, pode começar a desenvolver sentimentos que ajudam a viver com mais equilíbrio e calma. Gratidão, paciência, empatia, tudo isso dá para treinar. Quando a gente escolhe alimentar essas emoções boas, começa a enxergar a vida com outros olhos e a reagir com mais leveza. O segredo é estar presente, prestar atenção no que sente e escolher como vai agir. Não é fingir que não sente nada, mas lembrar que você pode ser o chefe das suas emoções e não um escravo delas. Então, quando vier aquela emoção forte, lembre: você pode parar, pensar e escolher como responder. Você não está preso ao que sente, você tem a chave para lidar com tudo isso com sabedoria. Isso é liberdade de verdade. Número 10. Saia do automático e comece a viver com intenção. Você já se pegou indo de um lugar para o outro, fazendo tudo no automático, sem nem perceber direito o que está fazendo? A correria do dia a dia, com tantas obrigações e distrações, muitas vezes nos coloca num ritmo repetitivo, quase robótico. A gente se envolve tanto nas tarefas que esquece de parar e pensar no porquê de tudo isso. Qual é o sentido do que estamos fazendo? Os pensadores estoicos sabiam muito bem que a vida só faz sentido quando é vivida com intenção. Para eles, cada atitude precisava ter um motivo claro.
Como disse Epicteto, a vida não é sobre o que acontece com a gente, mas sobre como a gente reage ao que acontece. E isso é o que muitos de nós esquecemos. Viver de verdade é viver com presença, não no modo automático. O grande problema da vida moderna é que tudo distrai. O celular, os compromissos, a pressa. Estamos sempre pulando de uma coisa para outra, tentando dar conta de tudo, e com isso deixamos o agora passar sem realmente viver. O estoicismo nos ensina que liberdade de verdade é estar consciente das suas escolhas e atitudes. Não dá para controlar tudo ao nosso redor, mas dá para decidir como vamos agir diante disso. Quando estamos no automático, os dias passam e a gente nem percebe o que está fazendo. Gastamos nosso tempo e energia com coisas que talvez nem sejam tão importantes assim. Mas tudo começa a mudar quando paramos e pensamos: o que eu quero mesmo para minha vida? O que estou fazendo agora me leva para esse caminho ou só me distrai? Uma das maiores lições dos estoicos é prestar atenção no momento presente. Marco Aurélio escreveu em suas reflexões que o agora é tudo o que temos. O que passou já foi, o que vem ainda não chegou. Viver no automático é ignorar esse presente e perder a chance de dar mais sentido à vida. Quando você está no piloto automático, deixa que as situações decidam por você. Mas, quando escolhe viver com atenção, você passa a ser o dono das suas decisões. E como começar a sair do automático e viver com mais presença? O primeiro passo é parar um pouco e pensar. Tire alguns minutos do seu dia para se perguntar: o que estou fazendo agora? Isso tem a ver com o que eu acredito? Com o que eu quero? Quando você começa a fazer essas perguntas, começa a tomar o controle. Você deixa de ser levado pelas situações e passa a escolher com mais clareza. Outro ponto importante é praticar a gratidão. Muitas vezes estamos tão preocupados com o que falta que esquecemos de valorizar o que já temos. Ser grato ajuda a focar no agora e a enxergar o que realmente tem valor. A gratidão muda o olhar, você passa a perceber as coisas boas que estão aí ao seu redor e a se conectar mais com elas. Lembre-se, a vida não precisa ser uma maratona sem fim, cheia de obrigações. O que realmente importa é viver cada instante com presença e propósito. O estoicismo nos mostra que vale a pena desacelerar, pensar bem antes de agir e fazer escolhas com o coração tranquilo. Assim, no fim do dia, você pode olhar para trás com a certeza de que viveu com verdade, com consciência e seguindo seus valores. E isso, no fim das contas, é o que nos coloca no caminho da verdadeira liberdade. Número 11. Eu sou capaz. Você já percebeu que muitas vezes o que te segura não é a falta de talento ou chance, mas a falta de acreditar em si mesmo? Não aquela crença só de palavras, mas a que nasce no silêncio da mente e se mostra nas atitudes, aquele tipo de certeza que diz: eu consigo e vou conseguir. Não porque alguém falou, mas porque você decidiu. Hoje em dia tudo parece urgente, tudo tem pressa, até para dar certo rápido. E nesse corre-corre, a gente esquece de uma coisa básica. Coisas grandes começam pequenas, não começam com aplausos nem com promessas lindas. Começam com a decisão quieta de continuar, mesmo sem ninguém vendo. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia recados para si mesmo, bem simples, mas fortes, como lembretes. Você nasceu para agir com sentido. Ele não esperava motivação de fora, ele sabia que a força estava dentro. E você também sabe disso. Mesmo que às vezes esqueça, o mundo vai tentar te dizer o contrário. Vai apontar onde você falha, vai rir das suas ideias, vai tentar te diminuir. Mas a voz que realmente vale é a sua. E ela precisa dizer: segue firme, dá mais um passo, porque grandes coisas não vêm de um salto só. Vêm de muitos passos pequenos e corajosos. A gente cresceu achando que ser grande é ser fora do comum, quase perfeito. Mas o estoicismo quebra isso.
Ele ensina que ser grande é ser melhor do que você foi ontem, é enfrentar a si mesmo, é trabalhar em silêncio, é resistir quando tudo em você quer parar e mesmo assim continuar. Conseguir fazer coisas incríveis começa com atitudes simples. É levantar mesmo sem vontade. É agir mesmo com medo. É fazer o certo mesmo sem ninguém bater palma. Quando você age assim, dia após dia, a dúvida vai diminuindo e no lugar dela aparece uma certeza. Você consegue. Cícero dizia: a sorte ajuda quem está pronto. E estar pronto não é saber tudo ou estar no lugar ideal. É estar disposto a aprender, a errar e a recomeçar quantas vezes for preciso. A sorte. A sorte deixa de ser apenas algo que acontece por acaso e vira o resultado das suas escolhas. Pense que você está na frente de uma montanha. De longe, ela parece enorme, impossível de alcançar. Mas conforme você vai subindo, um passo de cada vez, tudo começa a mudar. A montanha ainda é grande, mas agora você também cresceu. Sua coragem aumenta, você enxerga melhor as coisas e sua fé em si mesmo fica mais forte. Quando chega lá no alto, entende que a montanha era real, mas quem fez você chegar até lá foi aquilo que você construiu por dentro enquanto subia. Você consegue alcançar coisas incríveis, não porque será simples, mas porque está pronto para encarar o que for preciso. Porque escolheu acreditar, não nas condições ao redor, mas no seu esforço. Porque entende que não precisa da aprovação de ninguém para virar quem nasceu para ser. Mesmo que ninguém acredite em você, continue acreditando. No fim das contas, o mundo só passa a dar valor depois que tudo já aconteceu antes disso. Os sonhos só vivem na cabeça de quem não desistiu. Número 12. Eu chamo coisas boas para perto de mim. Já teve a sensação de que tudo está dando errado? Como se o mundo estivesse contra você. Muitas vezes, isso acontece porque, sem notar, estamos presos num jeito negativo de pensar e agir. A verdade é que aquilo que você coloca para fora volta, e normalmente volta ainda mais forte. Os estoicos não falavam de mágica ou sorte, mas de uma ideia simples e poderosa. Aquilo que você carrega por dentro aparece no que acontece fora. Se você vive com a cabeça cheia de pensamentos ruins, com medo de agir ou esperando que tudo dê errado, é isso que vai enxergar ao redor. Mas se você muda o jeito de pensar, de olhar o mundo e de agir, começa a atrair mais coisas boas. Epicteto, um grande sábio estoico, dizia que a gente não controla o que acontece com a gente, mas escolhe como reage. E muitas vezes é a nossa reação que molda a nossa realidade. Se você vive reclamando, se perguntando por que nada funciona, está espalhando uma energia de desânimo. Mas se decide agir com fé e fazer o bem, até os problemas viram chances de crescer. Isso não quer dizer fingir que está tudo certo, mas sim reagir de um jeito que abre portas. O segredo está no foco. Quando você foca em achar caminhos, em vez de ficar preso nos obstáculos, cria espaço para novidades entrarem. E como atrair mais coisas boas? Comece mudando seu jeito de pensar. Acorde e, ao invés de pensar no que pode dar errado, pense no que pode dar certo. Pergunte a si mesmo o que pode aprender hoje, como pode se desenvolver. Esse novo jeito de pensar muda tudo, até o que era pedra vira degrau. A gratidão também tem um papel enorme nisso. Quando você reconhece o que já tem, começa a trazer ainda mais coisas boas para a sua vida. Ser grato troca o "me falta" por "tenho o bastante para seguir em frente". Isso muda sua energia. E lembre, agradecer não é tudo, é preciso agir. Não adianta ficar esperando as coisas melhorarem sozinhas. Quando você dá o primeiro passo, o mundo se move junto. Se você fica parado por medo, tudo trava. Mas se você caminha com coragem, a vida responde com mais chances. Os estoicos ensinavam a viver com propósito e fazer o certo.
Quando você vive com verdade e tenta fazer o bem, começa a atrair pessoas e situações que combinam com esse seu jeito de ser. O que você transmite volta. A energia boa não vem só quando você deseja, ela vem quando você vira uma fonte dela. Cada sorriso, cada palavra amiga, cada atitude generosa espalha essa energia e ela volta para você. Quando você vive com intenção, com verdade e com gratidão, o que está à sua volta começa a refletir isso. Número 13. Sou grato por tudo que tenho. Você já parou para agradecer de verdade por aquilo que tem? Não de maneira automática, como quem repete uma frase por obrigação, mas com atenção, com sentimento, percebendo que cada coisinha da sua vida é um presente calado que poderia muito bem não estar ali. O estoicismo ensina que gratidão não é só um detalhe bonito, ela é uma base firme, onde se constrói calma, simplicidade e sabedoria. Sêneca, mesmo cercado de luxo e conforto em Roma, escreveu: "Nada é mais nobre do que ter um coração agradecido", porque ele sabia que quem é grato se livra da falsa ideia de que precisa sempre de mais para se sentir completo. Hoje em dia, vivemos rodeados por coisas demais, cobranças demais, comparações demais, e aí o que temos parece pouco e o que somos nunca parece suficiente. Mas o problema não é a falta, é onde colocamos o olhar. O que falta grita mais alto quando a gente esquece de olhar para tudo o que já tem. Feche os olhos um instante. Pense em alguém que você ama e que está bem. Pense no fato de conseguir ler essas palavras, no alimento que teve hoje, na cama onde dormiu. Pode parecer básico, mas imagine como seria sem isso. O que hoje parece comum, amanhã pode ser o que você mais sente falta. Ser grato é enxergar valor antes de perder. Os estoicos praticavam algo chamado de imaginação negativa. Eles se colocavam no lugar de quem perdeu tudo: saúde, família, casa, liberdade. Não era para sofrer por antecipação, mas para lembrar que tudo nessa vida passa, e por isso mesmo é especial. Quando você pensa no que poderia faltar, aprende a valorizar o que já tem. Gratidão é um remédio contra o rancor. Não dá para ser grato de verdade e, ao mesmo tempo, se sentir uma vítima da vida, porque a gratidão tira o foco do que está faltando e mostra o que já está crescendo. A gratidão não só reconhece o que está bom, ela aumenta esse bem. Isso não quer dizer que você tem que parar de buscar melhorias. Os estoicos nunca ensinaram a se acomodar, mas sim que, mesmo tentando crescer, a gente pode e deve ter o coração cheio de gratidão por aquilo que já está no nosso caminho. Porque crescer sem agradecer é virar refém de um objetivo que nunca chega. Já crescer com gratidão é aproveitar cada passo com liberdade. Quando você começa a agradecer de coração, algo dentro de você muda. O que era normal vira especial. O que era obrigação vira chance. A vida deixa de ser uma correria e passa a ser uma caminhada consciente. Você para de correr atrás de tudo e começa a enxergar a beleza do momento. Faça da gratidão um hábito. Ao acordar, agradeça. Ao comer, agradeça. Antes de dormir, agradeça. Escreva se quiser. Liste, diga em voz alta. Não porque o mundo exige isso, mas porque sua alma precisa lembrar que ela já está sendo cuidada, mesmo quando você não percebe. Lembre-se, meu amigo, quem é grato transforma o pouco em muito, e quem vive assim, mesmo nas dificuldades, encontra um canto de paz. Então comece agora. Escreva nos comentários: "Sou grato por tudo o que tenho", e conte o que você mais valoriza na sua vida. Número 14. Meu tempo vale muito. Você já parou para pensar que o tempo é a única coisa que, uma vez perdida, nunca mais volta? Dinheiro, fama e até amizades podem ser reconstruídos com o tempo, mas o tempo mesmo, ele não espera ninguém. Ele passa, calado e firme, e nos faz decidir como vamos usá-lo. Então, a grande pergunta é: como você tem usado o seu tempo? Anda gastando com preocupações que não levam a lugar nenhum ou com distrações que só roubam sua atenção?
Ou está usando esse tempo para crescer, aprender e fazer algo que te completa? O estoicismo mostra como usar o tempo com inteligência. Marco Aurélio, em seus escritos, pensava muito sobre como a vida passa rápido e que a morte é algo certo para todo mundo. Ele dizia algo mais ou menos assim: a vida é curta e o que é realmente importante precisa ser feito agora. Quando a gente percebe que tudo passa rápido, o estoicismo convida a gente a parar de empurrar com a barriga o que é importante. Se sabemos que o tempo não é infinito, por que adiar? O problema é que, muitas vezes, ficamos tão preocupados em agradar os outros ou tão distraídos com coisinhas do dia a dia que nem percebemos o tempo indo embora. Passamos horas nas redes sociais, pensando em coisas que, no fundo, não fazem tanta diferença. E quando olhamos para trás, percebemos que envelhecemos, mas ainda não demos passos firmes naquilo que queremos de verdade. Entender o valor do tempo não é só uma questão de pressa, mas de fazer escolhas com consciência. Cada minuto pode ser usado para cuidar da sua saúde, aprender algo novo, fortalecer amizades ou crescer como pessoa. Se você se propõe a estudar um pouquinho todo dia, mesmo que por 15 minutos, está usando o tempo para melhorar de verdade. Se escolhe estar por inteiro com quem ama, em vez de ficar preso no celular, está construindo memórias que vão ficar para sempre. Os estoicos sabiam usar bem o tempo. Eles entendiam que o tempo era o bem mais valioso e, por isso, pensavam bem antes de gastar. Um dos grandes conselhos deles é: fique atento a como você usa o tempo, porque ele molda sua vida. Você está escolhendo o que fazer com seu tempo ou só reagindo ao que acontece? Lembre-se, o tempo não para ninguém. Ele continua correndo e o único instante que você realmente pode controlar é o agora. Não espere tudo estar perfeito ou a chance ideal para mudar. O melhor momento para agir é o momento presente. Sempre que você adia, está trocando uma chance de crescer por um conforto que nem é real. A verdadeira liberdade aparece quando a gente entende que o tempo é nosso, mas tem fim. E quando você aceita isso, começa a cuidar melhor dele. Não viva no modo automático, esperando as coisas acontecerem. Tome as rédeas do seu tempo e coloque energia nas atitudes que realmente te levam para frente. No fim do dia, se pergunte: o que eu fiz hoje que me ajudou a chegar mais perto de quem eu quero ser? Ou usei meu tempo com algo que vale a pena? Essas perguntas podem ser o começo de uma vida mais consciente, aproveitando ao máximo o tempo que você tem. Número 15. Cada dia é um presente. Você já parou para olhar o céu no fim da tarde e sentiu aquele silêncio bom no coração? Como se por um segundo tudo ficasse mais calmo e a vida te lembrasse que estar aqui é um presente que passa rápido demais? A maioria das pessoas vive como se tivesse tempo sobrando, mas os estoicos sempre lembraram que a vida é curta, frágil e muito, muito valiosa. Marco Aurélio escreveu em suas anotações: você pode deixar a vida agora, que isso guie o que você faz, diz e pensa. Essa frase, ao contrário do que parece, não é triste. Ela é um chamado para acordar, para viver com mais atenção, mais propósito, mais verdade. O problema é que andamos meio desligados, deixamos sonhos para depois, evitamos conversas importantes, guardamos sentimentos e, quando notamos, os anos passaram. A vida vai escorrendo, enquanto fingimos que só sobreviver já é o bastante. Mas o estoicismo não aceita esse engano. Ele balança a gente, nos pede que olhemos com clareza para o que realmente tem valor. Ele nos convida a tratar cada dia como um presente que não se repete, porque é exatamente isso que ele é. Você já agradeceu por ter acordado hoje? Já sentiu o vento bater no rosto? O calor do sol na pele? O silêncio entre dois pensamentos? A vida é feita dessas pequenas coisas que passam despercebidas quando estamos ocupados demais pensando no que ainda falta. Mas quando você para e vê com o coração, percebe que está cercado de pequenos milagres o tempo todo. Um abraço, um sorriso honesto,
uma risada que vem do nada, um gesto de carinho, um silêncio dividido. Isso é a vida acontecendo. E, se você partisse amanhã, sem pensar nisso como tragédia, mas como uma pergunta verdadeira, o que deixaria de fazer hoje por medo, falta de atenção ou teimosia? A resposta te mostra o caminho. Ela aponta o que você está deixando de lado, mostra quem precisa do seu perdão, o que você precisa começar e quem merece seu amor com mais presença. Os estoicos tinham um costume chamado memento mori, lembrar da morte, não como tristeza, mas como luz. Ao pensar no fim, davam mais valor a cada ato, cada palavra, cada escolha, porque quem sabe que a vida é curta não perde tempo com brigas bobas, medo sem sentido ou vaidade sem importância. Lembrar disso o tempo todo não deve te deixar assustado, mas sim mais consciente. Consciente sobre o que vale sua energia e o que já pode ser deixado para trás. Consciente para fazer escolhas com clareza e viver com mais verdade. A vida não precisa ser grandiosa para ter valor. Ela só precisa ser sentida de verdade. Você não precisa de grandes feitos para merecer estar aqui. Precisa apenas viver com atenção. E isso já é enorme, porque hoje em dia, viver com o coração aberto é quase um ato de coragem. Então, hoje, só por hoje, pare por um instante, respire devagar, olhe em volta, sinta o quanto é especial estar aqui agora, com consciência. Estar vivo é um presente e você está ganhando esse presente agora. Número 16. O que eu penso afeta meu corpo. Você sabia que o que você pensa não mexe só com seus sentimentos e atitudes, mas também com o seu corpo, de forma rápida e direta? O estoicismo, com toda a sua sabedoria antiga, já sabia que mente e corpo andam juntos. Epicteto, um filósofo estoico, dizia que não é o que acontece que nos incomoda, mas o jeito como enxergamos as coisas. E isso não fica só na cabeça, o modo como você vê os acontecimentos, os problemas e até as pessoas, influencia o jeito como seu corpo reage. Por exemplo, quando você está ansioso, seu coração bate mais forte, sua respiração fica curta e o corpo entra em estado de alerta. Quando você fica com raiva, o corpo solta hormônios ligados ao estresse. Ou seja, os pensamentos não afetam só seu humor, mas também a saúde do seu corpo. Agora pense no contrário. Quando você se sente tranquilo, agradecido ou confiante, seu corpo relaxa, a pressão baixa e você se sente mais estável. Essa é uma das grandes lições do estoicismo. Quando você cuida dos seus pensamentos, você também cuida do seu corpo. Mudar o jeito de pensar pode melhorar seu corpo de dentro para fora. Mas como fazer isso? Os estoicos ensinavam que é preciso se conhecer melhor e treinar a mente. A mente é como um jardim e os pensamentos são sementes. Se você alimenta raiva, medo ou tristeza o tempo todo, isso vai prejudicar o seu bem-estar. Mas, se você escolhe pensamentos mais calmos, claros e voltados para o agora, seu corpo vai sentir essa diferença e responder com mais saúde. Isso quer dizer que você tem o poder de mudar seu bem-estar só pelo jeito de pensar. Quando perceber que está preso em pensamentos ruins, respire fundo e tente trocar por ideias mais calmas ou mais realistas. Diante de um problema, pare e pergunte: que outra forma posso olhar para isso? O que dá para aprender aqui? Esse novo olhar não só melhora seu estado emocional, mas também alivia o peso que seu corpo sente. Outra coisa importante no estoicismo é o hábito de pensar sobre o dia que passou. Eles sempre refletiam sobre como estavam agindo, sentindo e pensando. Isso ajudava a manter os pés no chão e o foco no que realmente importava. Esse tipo de reflexão ajudava a diminuir o estresse e a ansiedade. E com a mente mais calma, o corpo também se sente melhor. Pesquisas recentes mostram que praticar meditação, gratidão e ter pensamentos positivos tem efeitos reais no corpo. Pessoas que fazem essas práticas frequentemente sentem menos estresse, dormem melhor e até têm uma saúde mais forte. Ou seja,
O que os estoicos já sabiam de forma intuitiva, agora a ciência confirma. A mente tem um grande impacto no corpo. Então, meu amigo, essa última lição é simples, mas poderosa. Seus pensamentos não afetam só sua mente, mas também o seu corpo. Quando você trabalha para ter uma mente mais calma, positiva e focada no agora, você cria um ciclo de saúde e bem-estar que afeta até cada célula do seu corpo. Cada pensamento é uma escolha, e ao escolher bem, você não só muda sua mente, mas também melhora sua saúde, trazendo mais paz, equilíbrio e energia para a sua vida. Espero de coração que essa mensagem tenha sido útil. Quero te parabenizar por ter chegado até aqui e por ter terminado o vídeo. Isso mostra que você quer crescer como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não souber o que escrever, só coloque gratidão. Assim vou saber que você assistiu até o final. Se ainda não se inscreveu no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora.